Olá, bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa e a sua família, que a graça de Deus esteja sobre você abundantemente. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Sejam muito bem-vindos nesta manhã, nessa programação. Deus tem uma palavra para o seu coração. Recebam a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado, ele, Rodrigo Mundim. Bom dia. Bom dia, Xará, bom dia a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham a todas as manhãs, ou no decorrer do dia também. Que Deus possa estender as suas santas e poderosas mãos e nos abençoar, abrir a nossa mente, abrir o nosso intelecto para assimilar o melhor da palavra dEle, o que Ele tem para nos falar, para nos ensinar hoje, né, Xará? Porque, afinal de contas, nessa semana, volto a falar, estamos falando sobre virar a chave, mudança de mentalidade, mudança de atitude, sobre metanoia. Metanoia, a mudança de mentalidade tem que começar na sua vida para você viver um novo de Deus. Vamos para o texto, Xará? Vamos para o texto. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, não é isso? Lucas, sim. Capítulo 15, do versículo 27 ao 32. Fala o seguinte: respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meu Deus do céu. Amém. Lucas 15 retrata de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas as três palavras houve uma perda, e nós não vamos nos prender nisso. Até porque a gente não quer falar do filho pródigo que saiu. A gente conhece a história, né, Xará? Ontem você deu até uma pincelada na questão. O filho pródigo que saiu, que voltou e etc e tal, que o pai o recebeu e tal. Mas o filho pródigo tinha um irmão. É sobre esse irmão que nós vamos falar hoje. Olha a mentalidade desse irmão. Quando o irmão se aproxima, o que estava perdido, o pai mata um bezerro cevado, dá uma festa, né? Coloca anel no dedo, sandália no pé, etc., veste nova. E o filho que estava com o pai se indignou, porque ele pensou assim: eu estou contigo, meu pai, tanto tempo, o senhor nunca matou um bezerro, o senhor nunca fez, né, nada. Aí o pai fala assim: filho, sabe por que eu nunca fiz nada? Porque você sempre esteve dentro da casa, você sempre foi meu filho, então tudo que é meu é teu também. Para que eu devo fazer algo que já é seu? Seu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu, mas você não, sempre esteve na casa. O que eu quero dizer com isso? Pessoas, Xará, que são filhos de Deus e ainda não sabem viver, se comportar como filhos. Pessoas que são filhos de Deus, mas a mentalidade está de escravo. Olha só, o filho que estava perdido, a mentalidade dele continuou sendo de quê? De filho. Porque ele fala assim: ó, irei para o meu pai e direi a ele: pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Levantar-me-irei e irei ter com meu pai. Ele estava lá com os porcos, mas a mentalidade dele continuava de quê? De filho. O filho que estava com o pai, a mentalidade dele era de escravo. Ele estava com o pai, vivendo com o pai, tinha tudo que era do pai, mas a mentalidade dele ainda era de escravo. Talvez você que está nos assistindo
Deus já liberou para você uma palavra de vitória. Deus já te entregou as promessas dele na sua vida. Deus já fez por você. Mas a sua mentalidade ainda era o quê? De escravo. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Não é para mim, não é meu, não é para ser, não é, né? Então a sua mentalidade ainda está sendo correspondida como um servo, como um escravo. E Deus está ativando você essa manhã para quê? Para mudar essa mentalidade. Você não é mais um servo, agora você se tornou o quê? Um filho. Então tenha a mentalidade de filho. Gente, é muito simples. É só você assumir, né, a sua condição de filho. O pai está dizendo, o que o pai fala para o filho? Filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu, na versão do Xará é melhor ainda, tudo que é meu é teu. Se é teu, para que você vai revogar algo que já é seu? Não faz sentido. Não faz sentido. Havia uma indignação no coração dele, porque o pai deu uma festa. De um cordeiro cevado, de um bezerro cevado. Mas o pai está dizendo, para que o bezerro estava aqui até agora? Por que você nunca te proibi de dar uma festa? Nunca te proibi de usar o que é seu. É Deus falando com você. Eu já te abençoei tanto, nunca te proibi das bênçãos. Mas você tem que ter o quê? A chave para acessar. O problema é que você está com mentalidade de escravo e não acessa aquilo que Deus está te dando. Estou errado ou não, Xará? Xará, você está certíssimo. E muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Pai e não tomamos posse do que é nosso. Verdade. Né? Agora, Xará, pensando por esse lado, nessa mesma linha de raciocínio seu, quantas vezes nós não acessamos o que é do nosso Pai, as bênçãos do nosso Pai Celestial, não tomamos posse por causa da nossa mentalidade. Verdade. Quantas vezes nós não acessamos, deixando de receber o melhor de Deus, às vezes, por quê? Por causa da autoconfiança em si mesmo e não da dependência do Pai. Quantas vezes nós falamos assim, não, esse probleminha aí, eu dou conta. Enquanto, na verdade, nós temos que falar assim, Pai, esse problema eu coloco nas tuas mãos, me dê sabedoria e força para enfrentar. Aí é colocar o fardo aonde? Na mão da pessoa certa. Né? E não é colocar o fardo no seu próprio colo. Porque às vezes, Xará, a nossa própria intenção, a nossa própria vontade, não, eu vou vencer porque eu confio tanto em mim, e eu dou conta, eu vou fazer, chega lá na frente, o que é que acontece? Você dá com aquele famoso ditado, você dá com os burros na água. E quando você dá com os burros na água, o que é que acontece? Fala, poxa, se meu pai tivesse comigo, eu não tinha tomado essa atitude. Né? Ou seja, você está dentro da casa do seu pai. Você está dentro, inserido, né, no contexto do seu pai, mas às vezes você vai com a sua própria força. Enquanto Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vós o quê? Que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos o quê? Aliviarei. O meu fardo é leve. Verdade. E justo. Agora, uma das coisas que é o mais interessante aqui, Xará, que eu vi nesse texto aqui, que quando o pai dele fala assim, ó, replicou-lhe o pai, filho, tu sempre esteve o quê? Comigo. Tudo que é meu é de quem? Seu. É seu. Você não tomou posse ainda? O Xará falou bem, espetacular. Você não tomou posse ainda, porque, ó, não caiu sua ficha. A sua mentalidade está de quê? De trabalhador aqui na minha terra. É verdade. Ou seja, você não teve o quê? A sabedoria necessária ou o crescimento necessário para herdar ainda o que é meu. Entendeu? Não foi pelo pai, foi pelo filho. Aí o pai dele ainda fala assim, ó, era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos. Aí eu viro para você e falo o seguinte, um dos maiores, ou o maior mandamento, né, da Bíblia, qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo? Como a si mesmo. Como a si mesmo. Aí quando eu li isso aqui, eu lembrei, falei, poxa, o pai dividiu a herança, deu para o filho, certo? O filho gastou, se virou, perdeu tudo, mas quando o filho voltou, o que ele fez? Ele alegrou, regozijou, e deu uma festa. Ou seja, quando você volta para a casa do seu pai, volta ao seu primeiro amor,
volta para Deus. Você pode ter certeza que Ele conhece o tamanho do seu dedo, que Ele vai colocar de novo um anel em você. Ele conhece o tamanho do seu pé, Ele vai te colocar as sandálias de novo no seu pé. E Ele conhece o tamanho da sua roupa, a medida certa da sua roupa. Ele vai te colocar de você de novo a túnica dele. Porque, na verdade, você é filho e não empregado. Uau! E é tão interessante, Xará, porque eu fico percebendo as pessoas, né? A gente está envolvido na obra de Deus, nas igrejas. Olha, a gente vê pessoas assim, ó, que a pessoa está no mundo, vou usar essa palavra, né? A pessoa está fora da presença de Deus, aí a pessoa pronta, vai lá e quebradeira, e vive uma vida totalmente como o filho aqui, né, dissoluta, e tal. Quando ela cai em si, ela volta, e ela vai e se entrega a Jesus. E ela começa a viver algo exponencial, começa a viver milagres extraordinários. E quem está sentado na igreja há 10, 15, 20 anos, fica assim, nossa, eu estou aqui na igreja há 20 anos, 15 anos, e não consigo viver a metade do que esse cara acabou de entrar já está vivendo. Aí a pergunta é, por que ele acabou de entrar e está vivendo? Porque ele entendeu a paternidade de Cristo. Uau! Ele entendeu de quem ele é filho. Ele entendeu as promessas que Deus tem para a vida dele. E é por essa razão que ele desfruta daquilo que Deus tem. E você, ou eu, né, as pessoas que pensam assim, eu estou 15, 20 anos, 50 anos de cristão e não recebo nada, não vivo nada. Sabe por quê? Porque a sua mentalidade ainda está de servo. E a Bíblia fala assim, ó, já não os chamamos mais de servos, e sim de filhos. Entenda hoje a paternidade de Deus e muda a sua mentalidade. Que palavra, hein, Jará? Amém. Que palavra. Vamos orar? Vamos sim. Pai querido, Pai de amor. Obrigado, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelos teus ensinamentos, Deus, ó que Pai. palavra poderosa. Muito obrigado pelo teu amor, manhã, ó Pai. Agora eu te Fala peço, ó Pai, em conosco, nome Deus, de Jesus, ó Pai, cada nos dia, ajude, Pai. Nos Nos ajude a ter uma ensina, mudança de Jesus. mentalidade, ó Pai. Nos ajude a nos assumir virar, a ó Pai, essa chave, ó paternidade Pai, do Senhor. e assumir a Entender certidão essa de nascimento, a identidade. filiação tua, É Pai. verdade, E Pai. ter, ó Pai, em nome de Jesus, o discernimento, a Em nome de sabedoria, Jesus, Pai, de tomar posse, ó Pai, de Que palavra, tudo Deus, aquilo que é obrigado, nosso, Senhor. Pai. Cuida de nós, cuida dos É nossos verdade, familiares, ó Pai. Cuida da nome nossa de Jesus. família, cuida da nossa casa, Pai. Cuida de todas Para a as áreas tua das glória. nossas vidas, em nome Em de nome de Jesus, ó Jesus, Pai. Deus. Nos fortaleça, ó Pai. Nos dê discernimento, nos fortaleça, nos dê saúde, ó Pai, verdade, para prosseguir, ó Pai, para caminhar, ó Pai, em direção nome a de Ti, Jesus, ó Pai, em Pai. nome de Jesus. Cuida de nós, ó Pai. Para a É isso que eu lhe tua glória. peço e te agradeço, ó Para o Pai, teu louvor, com perdão Pai. dos meus pecados e em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe, receba essa palavra, divulgue essa palavra para mais pessoas, porque eu tenho certeza que Deus falou com você nesta manhã. Voltaremos amanhã, se o eterno Deus assim nos permitir. Tenham todos um excelente dia, um abraço afetuoso e até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, aonde quer que você esteja, e estenda também a você, a sua casa e a toda a sua família. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.